pessoas, quando elas vão, principalmente os clientes finais, que eles vão procurar o LPF, eles não estão procurando o LPF, muitas vezes nem sabem o que é o LPF. Eles vão por quê? Por conta da barriga negativa. Né? Então, vai lá, eu quero perder a barriga, eu quero ter barriga negativa, o que é que faz a LPF? Então, esse cliente já chega para você com essa ideia de que ele vai ali só para ficar com a barriga negativa, mas a gente sabe que o LPF é muito mais. Então, eu queria, se você puder explicar um pouquinho como essa abordagem, quando a cliente, principalmente, né, vem com essa questão de nem imagina o que é e só quer a barriga negativa. E explica para a gente, né, para quem está ouvindo também, um pouquinho o que é o LPF, quais são os principais pontos que ele trabalha. Sim, é engraçado a gente falar isso, porque hoje de manhã, em uma aula com as minhas alunas, a gente estava falando sobre isso. Porque a gente não vende LPF, né? A gente vende a solução de um problema. Eu falo que você tentar ficar ali na internet, olha, o Low Pressure Fitness, o LPF, atua na sua postura, na sua respiração, você não vai conseguir captar esse aluno, esse paciente, porque ele procura algo que vai solucionar uma dor dele. Qual que é a dor? Eu quero uma barriga negativa, eu quero fechar a minha diástase, eu quero melhorar a minha postura. E aí eu busco um profissional que vai me entregar o que eu quero. Então, às vezes eu falo, gente, a comunicação não é o que você quer falar, é o que a pessoa precisa ouvir. Né? E, claro, trazendo essas pessoas para o LPF. E o LPF ele ficou muito conhecido como a técnica da barriga negativa. Por quê? A abordagem inicial ela precisava de um gancho para captação, assim como com o aluno paciente final. E quando a Carol, que é a embaixadora do Brasil, ela trouxe, ela tentava captar esses profissionais para esse mundo, não adiantava ela falar, olha, eu tenho uma ferramenta que melhora a dor na coluna do seu aluno, vai melhorar a lombalgia, uma cervicalgia. Ele que não queria aquilo. Então, quando entra aquela questão estética, a técnica da barriga negativa, todo mundo quer. Porque todo aluno busca o quê com você? Uma barriga negativa, uma estética, né, melhorada. A porta de entrada. Exatamente. Quem não quer uma estética, né? Seria ironia da nossa parte falar que não. E aí, desde então, ela ficou conhecida assim. Só que por que o LPF ele atua na estética? Porque ele vai atuar numa musculatura que, de certa forma, a gente não empenha tanto trabalho para ela ali. Eu não foco nela, que é o transverso. Então, o LPF ele tem uma abordagem respiratória, postural, e que através até da aspiração diafragmática, que é o vácuo que todo mundo vê, nós temos uma resposta do transverso abdominal. Então, a gente tem estudos que evidenciam que, durante a manobra, diferente do que muita gente prega, muitos profissionais, inclusive, que é um desafio, falarem que o abdômen ele está relaxado, ele não está relaxando. Nós temos uma ativação reflexa, é neural. É uma resposta involuntária dessa musculatura profunda. Então, nós estamos atuando na resposta tônica desse músculo. Então, ele precisa melhorar o seu tônus para fazer essa sua ação de sustentação. E aí, quando eu sustento, quando eu puxo essa cinta, eu firmo ela, o que acontece? Eu tenho, então, uma cintura mais fina, né? Então, fica mesmo, porque eu já fiz. eis que vem aí o Low Pressure Fitness, a técnica da barriga negativa por isso, mas não só isso. O LPF é uma técnica eu falo que eu não consigo explicar de uma forma sucinta, porque nós vamos atuar com a respiração, que comanda todo esse corpo. Vamos começar por aí, então. Então, vamos. Já falei, né, até eu acho que em outro podcast, que para mim a respiração é a chave da vida. Entendeu? Aquela coisa autônoma, mas que a gente pode tornar consciente, que se você souber manipular, pode trazer tantas coisas boas, como ao mesmo tempo, se você não souber ali que ela pode ser consciente, ela pode atrapalhar tudo. Nessa questão da respiração, quais são os maiores problemas que você pega nos alunos? Nossa. Pode falar, pode terminar. Não, primeiro um geral, assim, o que mais vem em questão da respiração? Thaís, a gente já começa com um pequeno detalhe. Você já respondeu, você falou tanto assim em uma pequena frase, e a gente já começa com um pequeno detalhe. Se eu tenho um transverso, se eu tenho uma estética abdominal desorganizada, então eu não gosto, eu tenho um abdômen, por exemplo, projetado, eu não tenho esse tônus do transverso ativo, significa que a minha respiração ela está ineficiente. Então, se eu entendo que, por exemplo, essa musculatura, a cintura, que é o transverso, faz parte do processo respiratório, então, quando eu expiro, eu ativo essa musculatura,
Então, se eu tenho uma respiração ineficiente, eu tenho uma organização desse corpo ineficiente. Eu tenho uma gestão da pressão intraabdominal, intratorácica, intracraniana, intrapélvica, que toda é desorganizada. Então, isso vai acarretar em diversos prejuízos. A respiração, assim como você falou, ela é automática. Então, a gente tem o sistema nervoso autônomo, que controla tudo. Então, a gente tem ali o nervo vago, o famoso nervo vago, todo mundo agora fala do nervo vago, né? Como aí um grande herói, porque ele é um grande herói, mas a respiração é que comanda todo esse processo. Então, se uma pessoa tem uma respiração oral, se a pessoa tem uma respiração curta, uma pessoa que tem um padrão ansioso, ela tem diversos problemas, porque o seu corpo ele não interpreta o que está acontecendo, ele interpreta como você se sente. E aí entra até além, né, Thaís? Enfim, Pode ir a gente além. poderia ir além. Que é a questão até da mentalidade. Quando você fala de poder da criação, você tem que ver como você se sente. E a sua respiração ela se altera quando você está triste, feliz, empolgado, cansado. E essa respiração, ela dá um comando para o seu corpo do que está acontecendo. E ele vai colocar esse corpo ou no estado de alerta ou no estado de relaxamento. E nós vivemos no estado de alerta. Então, nós estamos com o simpático ativado full time. A pessoa acorda e dorme com o sistema nervoso simpático em ação, que é luta ou fuga. Eu fico o tempo inteiro aqui, em ação. E isso traz a minha respiração para um padrão mais curto, ineficiente. Eu não uso o nariz, porque a respiração ela deve ser 100% nasal. E aí a gente já começa aprendendo. Eu puxo o ar pelo nariz e eu solto pela boca. Por quê? Né? Juma, eu faço isso especificamente como uma manobra de relaxamento. Sim, mas isso não é uma coisa natural para o seu dia a dia. Você não dorme. Né? Enfim, existe um processo que ele é automático, ele é natural. E o nosso nariz, ele é negligenciado. Então, se eu não uso o nariz, ele começa a perder a sua capacidade de fazer o que ele veio para fazer, que é trabalhar de forma eficiente durante esse processo respiratório. E aí, eu não tenho a produção de óxido nítrico. E aí, eu fico com o sistema nervoso simpático ativo. E aí, eu desorganizo o parasimpático. E então, eu coloco esse corpo no estado de alerta. Eu fico mais estressada. Eu fico com o pH sanguíneo alterado. Eu vou ficar com o corpo mais rígido. Eu vou ficar com a pressão intraabdominal desorganizada, porque esse diafragma ele não vai trabalhar sua excursão como ele deveria. Ele vai ficar mais curto. Essa pressão ela não é gerenciada. Aí eu posso ter diástase, hérnia, incontinência urinária, fecal, hérnia na coluna, enfim. O seu corpo, ele vai acompanhar a sua respiração. Total. Então, assim, se eu quero organizar um corpo, se eu quero devolver estética para alguém, eu primeiro preciso atuar na respiração. Não. Se você gostou desse corte, eu tenho certeza que você vai adorar o episódio completo. Não se esquece de se inscrever no canal.